Quinta-feira, semana quase acabando e aqui estamos mais uma vez para trazer para você de casa as principais informações do dia. Boa tarde, boa quinta-feira, hoje é 15 de maio, vamos aos destaques desta edição. Prefeito de Cachoeira do Sul quer mudar as regras do IPTU. Proposta reduz descontos, extingue segunda cota única e muda a data de vencimento da primeira cota. O projeto ainda depende de aprovação dos vereadores. Cachoeira recebe até o final de semana a exposição artística itinerante Olho d'Água. Bernardo Miller está na Praça Matriz para trazer todos os detalhes desta bela iniciativa de sensibilização ambiental. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich fala sobre o emocional dos gaúchos passado um ano da catástrofe. Então as pessoas, elas hoje estão passando por depressão pós-trauma, né, que é uma coisa muito normal. Um ano não é tempo suficiente para tu organizar o teu emocional frente a uma tragédia tão forte como essa. Secretário Nacional da Reconstrução, Maneco Hassen, anuncia mais 13 liberações de famílias cachoeirenses para o programa Compra Assistida. Uma prestação de contas das ações da Secretaria na cidade e na região foi feita. Thelma Tomás acompanhou e já traz todas as informações. E hoje, ao vivo, nós vamos receber Orion Ponzi, secretário extraordinário do Transporte Urbano e Mobilidade de Cachoeira do Sul. Na pauta, as tratativas para a implementação do estacionamento rotativo no município e o estudo técnico para uma nova licitação do transporte coletivo urbano. E eu quero convidar você de casa a participar dessa entrevista aqui. Você tem dúvidas sobre rotativo, sobre estacionamento rotativo aqui no município? Ou então sobre o sistema dos ônibus urbanos em Cachoeira do Sul e a ideia de licitação? Manda a sua pergunta para a gente no WhatsApp, número 51997697129, número que está aparecendo aí na tela. É importante a sua percepção, a sua dúvida, porque é essa secretaria especificamente que está responsável por esses processos. Então, participe com a gente. Nossas lives já estão no ar, você também pode escrever para a gente por estes meios, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. Você de casa já refletiu alguma vez sobre a importância da água em nossas vidas? Pois esse recurso natural é fundamental para a existência humana, para a existência animal, a manutenção da natureza e o desenvolvimento de atividades econômicas. Explicar tudo isso de uma forma didática, de uma forma leve, é o grande objetivo da exposição artística itinerante Olho d'Água, Artes Líquidas e Águas Visuais. O projeto está em Cachoeira do Sul e leva a sensibilização ambiental para diferentes partes do Brasil. O Bernardo Miller está ao vivo conosco e conta os detalhes dessa bela iniciativa que está acontecendo ali na Praça Matriz. Bernardo, boa tarde. Isso mesmo, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha no NT Sul. Falo aqui da Praça da Matriz, no Chateau d'Eau, para revelar e mostrar para a nossa audiência essa bela exposição que está acontecendo desde quarta-feira aqui em Cachoeira do Sul. Estou falando da exposição Olho d'Água, essa iniciativa que visa primeiramente atender as escolas aqui de Cachoeira do Sul e também o público aqui que quer prestigiar e aprender um pouco melhor sobre o funcionamento da água, como ela transita aqui pela cidade, também todas as questões envolvendo o meio ambiente. Mas para a gente explicar melhor isso, vou conversar aqui com o Leandro, que nos atende gentilmente, o produtor local aqui dessa exposição. Leandro, explica um pouco o que é o Olho d'Água, Artes Líquidas e Águas Visuais. Comenta pra gente o que vocês estão apresentando e ficam até sábado aqui em Cachoeira do Sul. Tá certo. Boa tarde, Bernardo. Tudo bem? Bom, a gente é uma exposição itinerante, né, idealizada por uma empresa chamada de Três Apitos, lá de São Paulo, e aqui a gente está passando pelo Rio Grande do Sul com o apoio da Corsã, né, e das demais secretarias de educação. O objetivo da exposição é a gente falar sobre esse bem tão importante que a gente tem no planeta, que é a água, né, que é um bem comum, né, de todos, e a gente tem aí o dever também de cuidar. Né? A nossa exposição ela vai estar passando por 32 cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Essa daqui é a sexta cidade que a gente tem o prazer de estar conhecendo, né? Durante a semana a gente está atendendo o público escolar das escolas
escolas da rede municipal. E no sábado a gente vai estar aberto ali para as famílias que quiserem conhecer, né? Nossa exposição é dividida em 3 etapas. A gente tem os óculos de realidade virtual, tem um jogo que a gente faz interativo e tem o nosso caminhão tecnológico também, onde a gente convida as pessoas a emergirem aí nesse mundo da água. Tá certo, Leandro. A gente tem 3 pontos, inclusive eu acompanhei o primeiro ponto ali na parte onde tem um vídeo explicando toda a segmentação e o ciclo da água como um todo. Mas a ideia é justamente a gente apresentar algo mais tecnológico para atrair a criança. Tem uma maquete bacana, inclusive tá as imagens aparecendo, a gente mostra um pouco dessa maquete e também finalizando aqui com um jogo para movimentar e também despertar essa curiosidade da criança. Isso, exatamente. A ideia é que a gente use das ferramentas lúdicas, né, educativas e tecnológicas para a gente conseguir fazer esse trabalho de conscientização com as pessoas, né? A ideia é que cada vez mais pessoas sejam conscientes sobre o uso racional da água do nosso planeta, né? Ok, a maquete está aparecendo na tela. Explica o que funciona nessa maquete, qual o intuito dela. Sim, ali a gente consegue explicar um pouquinho mais sobre a presença da água nas nossas vidas, né? Sobre a produção de energia, em especial a energia através das usinas hidrelétricas, né? Então a gente tem uma partezinha ali onde a gente consegue mostrar na nossa mini usina hidrelétrica como que é feita a produção de energia a partir da água, né? Tá certo. Todas as escolas aqui de Cachoeira do Sul praticamente confirmaram presença, então o movimento até esse final de semana vai ser bastante grande aqui junto à Praça da Matriz. Então fica o convite, o Leandro explicou um pouco, vocês conferiram aí nas imagens como funciona essa iniciativa que acontece aqui em Cachoeira do Sul, circula também em outras cidades aqui do estado, Brasil afora, mostrando, como o Leandro mesmo falou, a importância da água em nossas vidas. Para você que mora aqui na cidade, para você que mora no interior, é sempre importante a gente valorizar a água, porque água é vida e é essa a mensagem que a gente deixa aqui no final, contando um pouco sobre essa iniciativa que chega aqui em Cachoeira do Sul e permanece até o final de semana aberto para você poder conferir melhor e entender todo esse funcionamento da água que está presente em nossa vida. Tá certo, Daniel? Eu vou me despedindo e deixando um pouco dessas imagens que a gente compartilha com a audiência, falando um pouco sobre a água, a presença da água aqui para toda a comunidade cachoeirense. Muito bom, obrigado Bernardo pelas informações. É a exposição Olho d'Água que acontece aqui no centro de Cachoeira do Sul, pertinho do nosso Castelo das Águas, o Chateau. Uma pena o Chateau estar sem água nesse momento, né? O casamento perfeito seria se o Chateau também tivesse aí cumprindo seu papel e tivesse a sua água em pleno funcionamento. Mas, quem sabe, a gente tem esse conserto também, né? E olha, agora uma boa notícia para os cachoeirenses. A partir da próxima segunda-feira já vai estar disponível para todos os públicos a vacina contra a gripe, em qualquer uma das 8 salas de vacinas do município. O horário para vacinação é das 7h15 às 11h45 da manhã e da 1h às 13h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Outra possibilidade é o terceiro turno de atendimentos, que funciona na EAP Central e no Centro Social Urbano, das 5 da tarde até as 9 da noite, também de segunda a sexta. Lembrando que, até o momento, o público prioritário para vacinação contra a gripe é composto por gestantes, crianças, idosos e grupos especiais. A disponibilização para o público em geral, a partir dos 6 meses de idade, passa a valer só a partir de segunda-feira. O prefeito Leandro Balardim enviou à Câmara de Vereadores proposta que muda as regras do IPTU. O projeto, que passa por análise e votação dos vereadores nos próximos dias, acaba com a segunda cota única, altera as datas de vencimento e reduz os descontos. Segue mantido o parcelamento em até 10 vezes. A justificativa para as mudanças é a modernização tributária. Já está na Câmara de Vereadores projeto de lei da Prefeitura de Cachoeira do Sul que reduz, a partir do ano que vem, os descontos na cota única de pagamento do IPTU. Além disso, o prefeito Leandro Balardim propõe o fim da segunda cota única com desconto, uma alternativa que beneficiava os contribuintes com uma segunda chance de assegurar descontos para o pagamento do imposto com 10 dias de prazo da primeira cota. O projeto de lei altera a data de vencimento da cota única para o último dia do mês de janeiro.
O vencimento até este ano ocorria nos primeiros dias do mês. A justificativa para as mudanças é a modernização tributária, tema que já está em pauta no Executivo desde o início da gestão, com projeções de apresentação de uma proposta mais complexa de reforma tributária no município. A partir da aprovação do projeto, outras mudanças serão sentidas ao longo dos anos no pagamento do imposto em Cachoeira. Os descontos passarão a ser escalonados. No primeiro ano, em 2026, o percentual será de 13% sobre o valor total do tributo. Em 2027, passa para 10%. O governo espera, com isso, obter um incremento nos cofres públicos de até 5% nos próximos anos. Sobre os incentivos aos bons pagadores, eles seguem valendo. Aqueles que não tiverem débitos até o dia 30 de novembro do ano anterior garantem desconto total na cota única. Inadimplentes garantem metade do benefício, 50% de desconto. O parcelamento do tributo será mantido, permitindo o pagamento em até 10 parcelas. Quase 4 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nascidos em maio e junho e que ganham até 2 salários mínimos, podem sacar a partir de hoje o valor do abono salarial do PIS e do PASEP. Os valores são liberados conforme o mês de nascimento do trabalhador. Esse sistema de pagamento começou em fevereiro e vai até o dia 15 de agosto. Se você tem dúvida, pode conferir a situação do seu benefício acessando o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. E agora está na hora, aqui no Telejornal NT Sul, do quadro Dia de Terapia. Sempre às quintas-feiras, aqui no NT Sul, a gente tem Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omeres. E nesse mês de maio, a gente tem uma triste marca aqui no Rio Grande do Sul, que é 1 ano da tragédia, da enchente, não é, que nos afetou tanto em maio de 2024. E a Lisiane fala um pouco sobre essas questões emocionais, psicológicas, essas marcas que também foram deixadas em todos nós e como a gente pode vencer essa etapa tão difícil. Olá, pessoal! Agora, em maio, nós estamos há 1 ano daquela super enchente do ano passado, uma enchente que modificou toda a nossa vida, foi algo que a gente não tinha ainda presenciado, a gravidade, o impacto negativo, a destruição, toda essa dinâmica que aconteceu no ano passado, que foi muito triste para nós. Então, nós passamos 1 ano dessa situação toda. E como que nós estamos nesse ano, O que aconteceu do ano passado para cá, em termos de reconstrução, reorganização da nossa vida, das estruturas, de tudo aquilo que foi com a água, Muitas pessoas perderam familiares, vidas então foram perdidas, casas foram perdidas, instituições de trabalho foram perdidas, Tudo foi uma terra arrasada. Mas e como que ficam as pessoas, Como é que está o emocional das pessoas 1 ano depois? Em primeiro lugar, passar por uma tragédia dessas, tu fica com um estresse pós-traumático por um bom tempo da tua vida. Não vai ser durante 1 ano que tu vai estabilizar o teu emocional, que tu vai organizar os teus sentimentos diante daquilo que tu perdeu, diante das pessoas que tu perdeu, das coisas que tu perdeu, diante de tudo aquilo que foi aquela enchente. Então as pessoas, elas hoje estão passando por depressão pós-trauma, que é uma coisa muito normal. 1 ano não é tempo suficiente para tu organizar o teu emocional frente a uma tragédia tão forte como essas. Então as pessoas, elas ficam com medo que vai voltar a chover e vão ter que passar por tudo isso de novo, Eu realmente tenho esse medo também. Imagina quem esteve dentro da tragédia, como se sente em épocas de chuva, agora vai chegar o inverno, nesse mesmo período, tudo isso prejudica muito o emocional. As pessoas que trabalharam na enchente, que ajudaram a salvar vidas, que ajudaram a limpar as casas, que ajudaram de barco, que resgataram pessoas, que resgataram animais, essas pessoas também
também estão sequeladas hoje porque viram coisas muito tristes, muito sérias e muito graves, né? Então fica difícil de tu colocar o teu emocional em dia depois de tu ter passado por uma situação como essa. Existe, né, nos órgãos públicos a disponibilidade de tu procurar um atendimento psicológico, de tu fazer uma terapia, de tu fazer um tratamento para que tu possa ultrapassar de uma forma melhor toda essa catástrofe que foi vivenciada. E eu tive uma vivência bastante dolorida, né? O meu irmão desapareceu na enchente, depois foi encontrado. Então, assim, ó, este mês de maio, agora quando deu o dia 1º de maio, que foi o dia que ele foi encontrado, foi assim um marco para mim, né? Foi como se ele tivesse de aniversário de novo. Então, a gente reviveu toda aquela situação do ano passado. É muito triste, tu vai sempre sendo acompanhada por essa dor, por essas lembranças ruins, por esses sentimentos negativos que foram vividos no ano passado. Mas não impede que a gente possa arregaçar as mangas e recomeçar, porque a gente tem que recomeçar, né? Não existe uma outra alternativa para nós que não seja a de recomeço. E um recomeço material, um recomeço físico, um recomeço emocional, em todos os aspectos, a palavra é recomeço. Quem passou por tudo isso fica com estresse pós-traumático que sempre vai ter medo que alguma coisa vai acontecer. Então, se alguém sofre de estresse pós-traumático, de depressão por tudo que passou, procura ajuda. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Temos o CAPS, né, que atende todo mundo, é um serviço de portas abertas. Pode procurar ajuda. Na atenção básica, nos postinhos, também tem psicólogo atendendo. Então, eu acho bem importante procurar uma ajuda, porque vai ser algo que não vai ser superado em pouco tempo e vai ser superado com um certo tipo de ajuda, sim, porque sozinho ninguém vai conseguir superar uma tragédia tão grande quanto foi essa de abril e maio do ano passado. Até a próxima, pessoal! Gente, nós trazemos agora para você uma informação muito relevante para quem está em Cachoeira do Sul. O 35º Batalhão de Polícia Militar está divulgando 2 números alternativos ao 190 para policiamento em Cachoeira do Sul e região. Isso acontece porque o número 190 está instável, ou seja, hora funciona, hora não funciona. Temporariamente estão sendo utilizados os seguintes contatos, então já fique de olho aí na tela, a gente vai colocar aí na nossa telinha para você verificar, já está na tela agora aí. Então os números que você pode utilizar para contatar a Polícia Militar aqui em Cachoeira do Sul são os seguintes: 51 98557 1309 e tem um segundo número que é o 51 98513 0346. Essa informação é muito relevante, porque imagina, você precisa, por alguma razão, por alguma urgência, acionar a Brigada Militar e, eventualmente, o 190 pode não funcionar. Então, esses 2 números são os acessos, são os canais para comunicação com a Brigada Militar, com o 35º Batalhão, que tem sede aqui em Cachoeira do Sul. E agora nós vamos ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Fique à vontade para contar a sua notícia, aquilo que você viu pelas ruas da cidade, você que está em Cachoeira do Sul, você que nos acompanha em outras regiões também do estado e do país. Manda sua mensagem para a gente no WhatsApp 51997697129. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos conversar já com o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana aqui em Cachoeira do Sul. Então, você de casa tem uma dúvida sobre estacionamento rotativo, sobre transporte coletivo urbano, sobre os ônibus urbanos aqui em Cachoeira do Sul? É o momento. Vamos perguntar tudo para o secretário já nessa entrevista e a sua participação vai ser muito bem-vinda. Tá na tela aí o WhatsApp para você interagir. Vamos ver quem fala com a gente aqui? A Preta está participando com a gente, falando de um assunto muito importante, doação de sangue. E ela manda uma foto para a gente aqui fazendo a sua doação. Desde 2014, doando regularmente. Muito bom, Preta, obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa. A gente incentiva aqui também porque é um gesto muito importante, né, de amor ao próximo. Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui da audiência.
A seguir, secretário nacional da Reconstrução, Maneco Hassen, anuncia mais 13 liberações de famílias cachoeirenses para o programa Compra Assistida. Uma prestação de contas das ações da secretaria na cidade e na região foi feita. Thelma Tomás acompanhou e já traz todas as informações. E hoje, ao vivo, nós vamos receber Orion Ponzi, secretário extraordinário do Transporte Urbano e Mobilidade de Cachoeira do Sul. Na pauta, as tratativas para a implementação do estacionamento rotativo no município e o estudo técnico para uma nova licitação do transporte coletivo urbano. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente, por abrir aí a sua casa, por se atualizar com a gente. Aliás, você de casa pode também interagir, contar a sua informação, contar a sua notícia, inclusive sugerir algum tema para as reportagens que nós apresentamos aqui. Diariamente a gente vai tendo essa troca aqui com a nossa audiência, com você de casa. E assim a gente também vai construindo muitas reportagens, vamos sabendo daquilo que acontece nos diferentes rincões, nos diferentes cantos de Cachoeira do Sul e onde está, não é, o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho também sobre tempo. Voltamos sempre do intervalo, falando das condições meteorológicas. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul, onde temos o predomínio do sol, o céu está aparecendo, mas com um pouquinho de nuvens, uma camada fina de nuvens aí, mas nada preocupante, não tem no radar ainda assim uma previsão significativa de chuva nesses primeiros dias e a gente confere mais detalhes agora na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol entre nuvens, mas menos frio que nos dias anteriores. Ao longo do dia, o sol predomina, mas sempre acompanhado de nuvens. Mínima 16 graus e máxima 27. Sexta-feira pode ficar um pouquinho mais frio de manhã, por causa do ar mais seco, mas faz calor à tarde. Mínima 14 graus e máxima 28. Sábado segue com tempo firme, com um certo calor à tarde. Mínima 15 graus e máxima 28. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O ar mais quente, que cobre o território gaúcho nesta semana, é responsável por provocar temperaturas acima da média para esta época do ano. O maior aquecimento no Rio Grande do Sul hoje acontece em cidades do oeste, noroeste e da Depressão Central, o que inclui o centro do estado, os vales e a região metropolitana de Porto Alegre. Na semana que vem, devemos ter volta da chuva e temperaturas mais baixas. Mas até o fim de semana, o predomínio vai ser de temperaturas mais altas e predomínio do sol. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. 28 também em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 27 graus. Os setores de trânsito e de educação para o trânsito de Cachoeira do Sul promoveram na tarde desta quarta-feira um importante momento de alerta. A campanha Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito, simbolizado justamente pela cor que representa atenção e advertência. Aqui no município, dezenas de pessoas se uniram à iniciativa, que começou na rotatória das 5 esquinas e foi concluída na Praça Honorato. Alunos de diversas escolas também marcaram presença, estampando em faixas e cartazes a mensagem de que é preciso desacelerar para manter intacto o nosso maior bem, a vida. Por aqui mais recadinhos da audiência e agora vou começar aqui esse bloco de interatividade com o Facebook. Muito obrigado a você que está com a gente na live do Face também, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui o Heraldo Pedroso. Alô, Heraldo, grande abraço, obrigado pela companhia com a gente.
Cleone Pereira, Giane Machado, Márcia Silveira também está com a gente por aqui, a Sandra Ferreira sempre nos acompanhando, ela, o Edson e o Everson. Grande abraço para vocês também, uma ótima quinta-feira. Obrigado por estarem com a gente aqui, conectados também por meio do Facebook. Na telinha, mensagem do nosso WhatsApp, a Norma Chaurich está participando com a gente. Ela mandou um vídeo, vamos acompanhar aqui. Daniel, assim, ó, a RG fez uma podação aqui na frente de casa e toda a frente do meu terreno, que é da Manuel Alvo Ferraz com a Constantino Zé Pinto, tá cheio de galhos aqui e não vieram recolher, já faz quase 10 dias. Eu queria fazer o favor. Bom, esta é a observação que a Norma faz, né? Então foi uma correção, uma poda que o pessoal da RGE fez, só que os galhos ficaram todos ali, todos jogados na frente, ninguém recolheu e lá ficaram. Então é importante que a gente tenha uma sintonia melhor aí, né? Às vezes o pessoal argumenta que não, é a Secretaria de Meio Ambiente que vai recolher, que isso aconteça assim de forma breve, né? Haja a poda, mas também já haja o recolhimento logo ali para que esses galhos daqui a pouco não estejam aí entupindo canalização, sendo fonte de proliferação de bichos, ou quem sabe até mesmo de mosquitos, por que não, né? Quando vê, chove, daí a água acumula nessas folhas e aí a gente tem um problema, né? Então tem toda a razão aqui a Norma. Obrigado, Norma, pela tua participação e por relatar este caso. Mais um recadinho aqui, a participação do Josué. Josué manda aqui um vídeo pra gente, gostaria de mostrar como tá a rua Bela Vista, bairro Ponche Verde. Pois é, a vista não tá muito bela não, né, Josué? Olha o tamanho do valo aí no meio da rua. Então é importante também que haja essa manutenção por parte da prefeitura, porque está intransitável definitivamente, como a gente pode ver nas imagens. Vamos, inclusive, buscar mais informações. Obrigado, Josué, pela tua informação, pela tua mensagem aqui compartilhada com a gente. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência. Você de casa já pode mandar perguntas para a gente sobre ônibus urbanos, transporte coletivo urbano e também sobre o estacionamento rotativo. Tá na tela o número do nosso WhatsApp. Tira aí uma foto, salva o número no seu smartphone para interagir com a gente e para participar dessa entrevista já aqui no estúdio. Gente, o secretário nacional da Reconstrução, Maneco Hassen, esteve em Cachoeira do Sul esta manhã para prestar contas dos recursos destinados pelo governo federal para obras no estado do Rio Grande do Sul, especificamente em Cachoeira do Sul. A ocasião serviu para que a prefeitura apresentasse os seus pedidos ao governo federal, especialmente a ampliação dos prazos para a execução de obras. Maneco anunciou mais 13 liberações de famílias para o compra assistida. A visita do secretário nacional da Reconstrução, Maneco Hassen, à Cachoeira do Sul, trouxe o anúncio de liberação de mais 13 famílias ao programa Compra Assistida do governo federal. Até agora, 46 núcleos familiares em Cachoeira do Sul estão habilitados a buscar uma nova casa, de um total de 88 famílias habilitadas ao programa. Ele leva de Cachoeira do Sul para o governo federal pedidos para extensão de prazos de obras do PAC, com foco especial na reconstrução de pontes, e ainda o pedido de suporte do governo para ações na área do Cemitério das Irmandades, que teve parte da sua estrutura desmoronada também durante as enchentes de 2024. Atualizar as demandas de Cachoeira do Sul para o governo federal. A gente está clamando por prazos em alguns projetos de obras, programas do PAC, prazos nessas demandas das pontes que precisam serem elaborados ainda projetos. Bom dizer assim que da parte das obras de construção de pontes, grandes desses projetos, a gente teve que recuperar recurso perdido, então é fundamental a importância, a dilatação desses prazos. Então já foram entregues algumas unidades desse projeto da compra assistida, que o morador da área de risco teve avaliação e o laudo da prefeitura, e junto ao governo federal ele vai receber o recurso para comprar essas casas. Mas a gente precisa mais casas, né? Muitas pessoas ficaram de fora, então é essa a nossa demanda ao secretário, é o nosso apelo por dilatação de prazo, para que a gente possa concluir esses projetos tecnicamente viáveis e, a partir daí, poder Cachoeira do Sul ter essas obras entregues. Ao herdar 39 pontes rurais caídas, ou sem pontes em alguns lugares, a gente teve que fazer os projetos, tem que fazer o licenciamento, tem que fazer sondagem, fazer edital e colocar em licitação.
E a gente precisa mais dilatação de prazo para que essas licitações ocorram. Porque senão, no momento, se a gente não lançar o edital dentro do prazo, que é 31 de maio, perde-se o recurso novamente, já resgatado uma vez. Na audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, nesta manhã, o secretário detalhou os investimentos do governo federal em projetos de reconstrução no Rio Grande do Sul e em Cachoeira do Sul. 112 bilhões que já estão à disposição do Rio Grande do Sul. Quando eu digo Rio Grande do Sul, não é o governo, o Rio Grande do Sul é nós todos. Né? Deste recurso, as principais ações, nós tivemos 430 mil famílias que receberam o PIX de 5.100, o auxílio reconstrução, e dessas 430 mil, nós tivemos aqui em Cachoeira 761 famílias beneficiadas. Um total aqui para a cidade de auxílio reconstrução em torno de 4 milhões. Nós tivemos 229 mil produtores rurais que acessaram algum tipo de programa do governo federal. Pequenos, médios e grandes produtores que tiveram ou desconto, ou abatimento total de dívida, ou refinanciamento da sua dívida com juro subsidiado. Sobre as demandas do município, o secretário não se comprometeu oficialmente, mas se colocou aberto ao diálogo e à mediação junto ao governo. Dúvida recorrente das famílias que estão contempladas no Compra Assistida sobre prazos, ele afirma que o governo já tem um plano. E se porventura não houver na cidade a quantidade de imóveis suficientes para atender a todas as famílias, o que é possível e acontece na maioria das cidades, nós estamos autorizando a construção de empreendimentos, seja de casas ou apartamentos, para poder atender todas essas famílias. Então, assim que a prefeitura finalizar o envio dos cadastros e a gente tiver o número final de famílias a serem contempladas na cidade, nós vamos conseguir enxergar esse todo. Nós vamos ver no mercado local quantas famílias vão conseguir acessar um imóvel pelo compra assistida e viabilizar a construção de imóveis para aquelas outras que, porventura, não acessarem a sua casa nova ou seu apartamento novo através do compra assistida. O aluguel social é um programa dos municípios. E os municípios, cada um deles é que estabelecem as regras conforme a sua realidade local. Não só de prazo, mas também de renda e de valor. Então, o governo federal não interfere na política do aluguel social, porque ela é estabelecida pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores local. E nós vamos falar agora um pouco sobre mobilidade urbana. Eu estou recebendo aqui no estúdio do NT Sul, Orion Ponzi, secretário extraordinário do Transporte Urbano e Mobilidade de Cachoeira do Sul. Secretário Orion, boa tarde, muito obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todas aquelas pessoas que nos acompanham através da TV Cachoeira. Obrigado por nos receber. É isso aí. Bom, é a primeira vez que Cachoeira do Sul tem uma secretaria específica para pensar mobilidade, né? Para pensar o transporte coletivo urbano, para pensar todas essas questões que estão relacionadas à mobilidade. E eu quero convidar, antes já da minha primeira pergunta aqui, você de casa a enviar também o seu questionamento, a sua dúvida, porque são assuntos que mexem com a vida de todos nós, de quem pega o ônibus, de quem vai para o seu trabalho, para a escola, para qualquer lugar que seja, né? Se desloca de carro, precisa parar o seu veículo em algum local, então afeta a todos nós. Quer perguntar? Mande a sua pergunta para a gente no WhatsApp 51997697129. Secretário, pelo andar da carruagem que a gente acompanha aqui em Cachoeira do Sul, o rotativo pago, estacionamento rotativo pago, deve sair primeiro, né, em relação à questão da licitação do transporte coletivo, dos ônibus urbanos. O senhor acha que tem alguma correlação? O ônibus tem sido muito problemático para o cachoeirense hoje, o preço alto, linhas poucas, escassas, muita demora. Não deveria ser o contrário, de repente a licitação do ônibus antes do estacionamento rotativo, que vai pesar no bolso. Perfeito. Bom, você falava anteriormente a primeira vez que Cachoeira tem uma secretaria específica, né, e dedicada ao tema da mobilidade urbana. Então, eu vou aproveitar para agradecer muito a receptividade do povo de Cachoeira do Sul, né, com a nossa vinda para cá, nesse critério de desenvolvimento técnico que exige essa matéria, e também dar os parabéns ao prefeito Leandro Balardim por ter assumido esta pauta extremamente importante para a vida e para o futuro da cidade, criando essa secretaria para criar soluções para melhorar a qualidade de vida da população de Cachoeira do Sul.
Os temas nossos de mobilidade urbana, eles tangem aí basicamente 2 deles. Um deles voltado para a questão de trânsito, né, nos seus 3 eixos de fiscalização, educação e engenharia de tráfego, que entra a organização dos estacionamentos rotativos e outros afetos ao mesma diretriz, né, ao mesmo pilar, e do outro lado o transporte coletivo. Obviamente nós temos aí alguns processos já afluentes, um deles é essa questão da estruturação do estacionamento rotativo, mas eles podem ser inconcorrentes porque cada um tem seus pilares muito tranquilamente. Nós agora, da Secretaria Extraordinária, estamos tratando especificamente sobre transporte coletivo, porque nós temos 3 cenários bem distintos. Um deles é a solicitação da revisão tarifária por parte das operadoras, outro deles é estabilizar e criar uma condição melhor no sistema de transporte coletivo até a licitação, e outro, a gente poder montar esse processo licitatório e aí sim qualificar, trazer um novo modelo com muito mais qualidade para a população de Cachoeira do Sul. Ainda nesse contexto aqui do transporte coletivo, a gente já vai trazer aqui a primeira pergunta da nossa audiência, que eu acho que assim permeia bastante esse assunto da mobilidade, do transporte coletivo, que é a questão do preço. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela. É o Pericles, ele perguntou aqui o seguinte: mais de 130 municípios brasileiros já adotam a tarifa zero no transporte público, beneficiando cerca de 7.400.000 pessoas. A Política Nacional de Mobilidade Urbana prioriza o transporte coletivo e o acesso universal à mobilidade. Considerando os benefícios sociais e econômicos dessa política, existe algum estudo ou planejamento em Cachoeira do Sul para implantar a gratuidade ou um modelo de subsídio progressivo no transporte urbano? O tema está em pauta na Secretaria, porque hoje, na verdade, o preço da passagem é um preço caro, dá para a gente dizer, para a realidade de Cachoeira do Sul. Inclusive, tem aí um pedido de reajuste, não é, secretário? Perfeito. Então, obrigado, Pericles, pela participação. Obrigado, uma pergunta extremamente qualificada, né? Hoje nós, infelizmente, nós herdamos, essa é a primeira análise que nós fizemos sobre o sistema de transporte coletivo, nós herdamos, e aí, por favor, não é nenhuma crítica a nenhum governo que nós estamos chegando, vamos ver uma questão técnica. Analisando tecnicamente, é uma herança de um processo, de uma gestão de transporte totalmente inexistente e ineficiente à atual necessidade da população de Cachoeira do Sul. E isso que o prefeito Balardim quer fazer a correção e oferecer uma qualidade melhor. Eu tenho alguns projetos feitos e alguns estudos na questão da tarifa zero, estou com bastante experiência como participante do Fórum Nacional de Secretários e ex-presidente do Fórum Gaúcho aqui, trabalhamos muito esse tema. Ele tem muitas variáveis a serem analisadas, porque nem todas aqueles locais, aqueles municípios têm condições técnicas, financeiras, econômicas e estruturais para estabelecer a tarifa zero pode efetivar, porque ela entra no outro contexto social, de violência e outros tantos que devem ser analisados. Por óbvio, isso nós vamos avançar e eu dou certeza absoluta que, pelo menos, nós vamos estudar esta possibilidade e verificar a viabilidade e se isso é bom para a população ou não. Ela sendo bom para a população, obviamente que isso ele segue, mas agora, neste momento específico, nós estamos estudando a questão, analisando os documentos da recomposição tarifária que foi pedido pelas empresas, fazendo uma grande análise sobre isso, para tirar o melhor resultado possível para a população, e logo adiante nós vamos seguir com outras análises e com certeza lá na frente poderemos apresentar um estudo bem específico com a tarifa zero, que realmente traz grandes benefícios, economia, população, um giro maior no comércio e outros tantos, né? Tá bem, a gente já tem mais pergunta aqui da audiência. É o Paulo. O Paulo está perguntando o seguinte: será que desta vez vai sair a licitação do transporte coletivo de nossa cidade? Ou vai se repetir a enrolação dos anos anteriores? Paulo, obrigado pela tua participação. Eu vou me juntar aqui à pergunta do Paulo para pedir, secretário, que o senhor traga para a gente uma contextualização. Em que ponto a gente está desses estudos? Porque, por exemplo, nas gestões passadas a gente já teve aqueles estudos que embasaram, foi a empresa matricial que fez, houve a tentativa, foi aberto o edital de licitação, mas aí
não foi adiante por uma série de fatores. Então, onde é que estamos hoje? Esses estudos, essas atividades de gestões anteriores, elas são perdidas? Estamos começando do zero? É exatamente esse resgate, Daniel, que a gente está fazendo, tá? Que a gente possa analisar todos os estudos que foram feitos e determinar se o impedimento para o segmento da licitação, eles comprometem esses estudos, se eles podem ser utilizados totalmente, parcialmente ou não utilizados. Para então deliberar o que nós vamos fazer nessa última etapa, que é encaminhar para o processo licitatório. Obviamente, daí tem todos os estudos técnicos voltados para a licitação, que é diferente de alguns estudos do Plano Diretor de Transportes. Nós estamos falando especificamente da licitação. Então, isso depende de muita análise, né, de muito estudo, de muita compilação de dados e outras produções para a gente diagnosticar e saber como vai prosseguir nesse processo. Certeza absoluta que eu dou, tá? E aí entra uma divisão de ações e resultados finais por parte do Executivo Municipal, né, da intenção e do querer do prefeito Leandro Balardim, e pela nossa qualificação técnica e experiência nesse setor, nós vamos realizar a licitação do transporte coletivo. Ela pode ser impedida por outras ações externas que não é do Executivo, como ações judiciais, impeditivas e outras. Mas a nossa parte nós vamos fazer com certeza. Tomando como base o que o senhor está trazendo para a gente, de toda essa análise, né, de documentação, de estudos que já foram feitos e que custaram aos cofres públicos, então a se verificar se isso ainda serve ou se não. O que daria para a gente falar em relação a prazo? Tem alguma ideia? Não. Olha, em 2026, em 2027? Não, nós não estipulamos prazos para isso, porque são prazos muito variáveis. Eu vou dar um exemplo bem simples. Nós chegamos aqui, fizemos uma primeira reunião com a operadora e já tivemos acesso imediato a todos os dados de operação. Num prazo recorde, numa primeira reunião, já foi solucionado em 3 dias, nós estávamos com isso. E existem algumas situações que se leva mais de 6 meses, tem que judicializar, tem que ir por outros meios para fazer essa construção. E aí nós temos várias etapas. Um processo licitatório, eles são feitos na média de 17 anexos, 10 cadernos técnicos, e cada um é um mistério, porque tem que personalizar ele para o município, e ele depende aí de estudos assim, muito próprios de cada fase desse trabalho. Então é difícil estipular como e quando a gente vai cumprir isso, mas com certeza nós vamos cumprir. Mensagem que eu dou, nós vamos tentar, estamos tentando fazer isso no menor prazo possível, né? Até porque já temos o estudo pronto, tentando utilizar ele, vamos verificar se pode fazer, senão a gente vai se concentrar no processo licitatório para fazer isso o mais rápido possível, para exatamente qualificar e dar um serviço melhor naquilo que a população merece de qualidade de transportes. Perfeito. Bom, nós estamos conversando aqui com o secretário Orion Ponzi, ele é secretário extraordinário do Transporte Urbano e Mobilidade de Cachoeira do Sul. Você de casa pode participar dessa conversa aqui, a gente está focando nesse primeiro momento sobre o transporte coletivo urbano, sobre os ônibus, né? E na tela, a gente já tem aqui mais perguntas da audiência. É o William. O William diz o seguinte: considerando a possível abertura de licitação para a concessão do transporte coletivo urbano, em um cenário de desinteresse por parte das empresas, a Prefeitura avalia utilizar a arrecadação do estacionamento rotativo para subsidiar as passagens. No entanto, operadoras têm exigido condições mínimas, como ruas calçadas. A gestão está preparada para garantir essa estrutura e viabilizar a chegada de empresas interessadas? A questão da utilização de fontes externas de recursos para modicidade tarifária ou para o subsídio tarifário, isso é viável. Nós já implementamos isso, principalmente em Santa Maria, na última gestão que nós tivemos lá durante 6 anos, né? Inauguramos lá essa política pública para reduzir o custo tarifário da população, até porque o custo se tornou bastante elevado. No último ano foram 23 milhões e a expectativa desse ano seria razoavelmente quase na casa dos 30 milhões de reais, onde aí, por uma questão de política pública, isso foi ajustado. Mas analisando muito bem as condições financeiras do executivo em poder fazer isso, porque ele tem prioridades, gerir um município, né? Elencar prioridades, às vezes isso não é possível, principalmente porque o prefeito Leandro, ele recebe uma cidade cheia de seus problemas e aí com alguns comprometimentos financeiros, né? A questão da estruturação viária,
hoje, por parte das operadoras, exigir que a cidade tenha uma grande quantidade de asfaltamento para melhorar a qualidade, e outros tantos, isso vai ser analisado, né? Por óbvio que isso já deveria ter sido feito há muito tempo, né? E digo aqui, até porque houve participação de representantes das empresas na gestão municipal e nunca foi feito. Então é impossível a gente deliberar agora para um prefeito que está assumindo na casa dos seus 100 dias de assunção, com uma série de problemas do município, exigir uma estruturação plena. Então nós vamos julgar agora não com cenários aleatórios, mas com o cenário real da cidade, e aí sim planejando a cidade do futuro para que a gente melhore, obviamente, sempre essa qualidade. Secretário, inclusive nesse último processo licitatório, algo que ficou bem visível ali, foi um problema, inclusive, em relação ao preço da passagem, o custo final. Porque o edital exigia, como qualquer edital irá exigir, um tempo de uso dos ônibus, exigia ar-condicionado, uma série de questões sobre como esse ônibus deve ser, como o serviço deve ser prestado. Mas a passagem foi lá para cima. Sim. O que daria para o senhor dizer já nesse primeiro momento, assim, formas que um novo processo licitatório poderia trazer para tentar resolver a questão do preço, do custo da passagem, que eu acho que é o que está pegando principalmente nesse momento. Né? O custo da passagem é aferido por planilhas técnicas, né? E conforme a qualidade, tipo de veículos, estrutura, consumos, né? E outras exigências da população, por isso que a população ela vai ser ouvida de forma muito intensa para definir o que ela precisa, o que ela enxerga, o que ela necessita para utilizar o transporte coletivo de qualidade, colocar dentro desses cálculos e apresentar exatamente esses números finais. Então, sabe-se que, de pronto, o sistema de transporte coletivo tem um custo total. Esse custo total, na matriz assim, primária, ele é dividido pelo número de passageiros, que resulta no valor da passagem. Se muito alto esse investimento, nós temos uma passagem alta. E aí entra a questão das políticas públicas de avaliar as condições da prefeitura em nós utilizarmos outras fontes de arrecadação, como é o caso que foi colocado aqui do estacionamento rotativo, e outros talvez compor um fundo para absorver esse custo adicional, ou criar aí um subsídio para aumentar essa política tarifária, ou estudar outras formas de viabilidades, como é a questão dos estudos de tarifa zero. Então, existem vários cenários a serem estudados, existem várias coisas a serem levadas em consideração até nós chegarmos num preço final tarifário adequado à população, adequado principalmente à qualidade que ela quer no transporte coletivo. Tá bem. Bom, vamos passar, secretário, um pouquinho aqui para a pauta do rotativo, né? A gente tem uns 8 minutinhos aqui, um pouquinho menos do que isso. É um tempo muito escasso, mas vamos lá. Em que ponto nós estamos dentro dessa questão do projeto do estacionamento rotativo pago aqui em Cachoeira do Sul? E um ponto que foi levantado na Câmara de Vereadores, que algumas pessoas com as quais a gente tem conversado pela questão das reportagens, que trazem é o seguinte, a questão de que o projeto vai ficar muito na mão do Executivo, né, para, de fato, determinar como é que vai ser esse projeto. Então, teve uma apresentação de um projeto base, de um estudo técnico, mas o que a gente não sabe, nem enquanto jornalistas, enquanto cidade, é que projeto vai ser efetivamente executado se ele passar pela Câmara de Vereadores. Não tem ali previsão de um tempo mínimo, né, que a pessoa possa parar e sair sem pagar. Então, o que a gente pode dizer oficialmente sobre estacionamento rotativo? Bom, primeiro nós vamos dizer, porque, vamos colocar assim, esse projeto ele é feito basicamente em 3 ou 4 etapas. Vamos resumir ele. A primeira deles é por que fazer o estacionamento rotativo? Essa é a grande pergunta, e aí eu volto aí a dar os parabéns ao prefeito Balardim por estar pensando a cidade do futuro. Porque ele não nasce da questão da viabilidade econômica de uma empresa vir assumir o estacionamento rotativo. Ele nasce de um gestor que tem interesse no desenvolvimento e na qualidade de vida das pessoas. Desenvolvimento na área comercial e de serviços, em promover maior acessibilidade, maior rotatividade, com isso maiores negócios e que resultam, né, num aporte financeiro para o comércio e para impostos indiretamente, e também maior qualidade para as pessoas que querem chegar até esses pontos. Então, ele começa por aí. Após ele definir que isso é bom para a cidade, é bom para o comércio, é bom para a população, começa a se verificar se existe viabilidade econômica de estabelecer esse negócio. Então, é exatamente esse o ponto inicial.
né? Primeiro, visando a qualidade da população da cidade, seus serviços e negócios. O segundo deles é fazer a licitação. Na licitação, aí vai ser tirado essas dúvidas e colocado essa questão. É 10 minutos de tolerância, 15 minutos, o que é bom para a cidade, sendo discutido de forma bastante pontual a composição dessa questão de licitação. E depois, num terceiro ponto, nós temos a instalação e a operação do sistema, né? Que na operação, a gestão do sistema, apesar de ser sendo explorado por uma empresa privada, ele é de gestão pública e o executivo ele tem que assumir e vai assumir pontualmente essa obrigação, porque ele tem que ver, diferente da questão econômica da empresa, ele tem que ver o fator social na ocupação, destinação e a posição de determinadas vagas para atender melhor o comércio e atender melhores as pessoas, os idosos, pessoas com deficiência e outros que têm interesse em comércio e serviços da cidade. Sempre, como a cidade ela é viva, né? Como a cidade ela é orgânica e se movimenta, todas as áreas de mobilidade urbana têm que se movimentarem, sempre criando ambientes mais favoráveis e propícios para a população. Ok. Nós vamos para a tela, a gente já tem perguntas aqui da audiência, gostamos sempre de incluir, né, os nossos telespectadores. O Floriano está dizendo aqui o seguinte: trabalho com entregas nas ruas principais do centro. A cada parada vou ter que pagar o estacionamento? Aí vai ficar pesado para o bolso. E aí, o que a gente pode dizer para o Floriano? Operacionalmente, o estacionamento ele não funciona assim. Ele funciona que você tira um ticket, no tempo que você tirar, você pode ocupar ele em qualquer ponto. Vamos considerar que alguém tenha tirado um ticket de ocupação do estacionamento por 1 hora. E ele ficou 15 minutos no lugar, quer trocar, ficar mais 15 no outro, quer ficar mais 15 no outro, ele pode ficar em quantos locais ele quiser dentro daquela 1 hora, sem problema nenhum. Entendi. Mas nesse caso, por exemplo, do entregador, se ele precisar parar o carro dele, que não seja naquelas vagas de parada rápida, que são previstas, acho que 25, se não estou equivocado, ele vai ter que pagar de todo modo para estacionar o veículo dele. Ele vai pagar proporcional ao tempo do ticket que ele tirou. Se ele tirou um tempo mínimo e ocupou todo esse tempo, ele terá que pagar novamente. Se ele tirou um tempo excessivo, sobrou tempo no carregamento de crédito deles, ele pode utilizar aí numa outra área bem tranquilamente. Mas existe um tempo mínimo de tolerância, que talvez seja o caso dele. Em Santa Maria, por exemplo, nós utilizamos o tempo de 10 minutos. Aquela pessoa que vai pegar uma mercadoria rápida numa loja, vai fazer um pagamento, um entregador que vai fazer uma entrega rápida, que não demora mais que 10 minutos, ele pode colocar em qualquer vaga, aí por aquele tempo de 10 minutos, ele não precisa fazer pagamento. Claro que aqui, obviamente, o estudo vai dizer se é 10 minutos, se é 15 minutos, no máximo é 15 minutos, né, que se usa nos estacionamentos rotativos. Aqui vai se dizer qual é o tempo mínimo e adequado de tolerância. Secretário, temos 1 minuto e meio aqui para a gente concluir. Tem muita coisa para a gente falar, mas vamos lá. Considerando assim, o impacto desse projeto, existe no radar ainda a possibilidade, enquanto executivo, ou Câmara de Vereadores, ou ambos, não sei, alguma audiência pública a mais sobre esse assunto, para que a população esteja adequadamente ciente, né, sobre todos os impactos, sobre ruas e tudo mais, antes da implementação desse sistema? Até faço aqui um parênteses. Ao que tudo indica, vai passar pela Câmara de Vereadores, né, pelas informações que a gente tem. O projeto em si, a construção do projeto, do estudo, a parte técnica interna, ele tem as suas fases. As fases são previstas lá, uma audiência pública que já foi realizada. Então, essa fase, agora, ela foi concluída da questão de estudo, né, apresentado para a população. Ele passa pelo processo de criação da lei dentro do legislativo aprovado, e daí depois nós temos a fase de construção da licitação e a operação do sistema. E eu lembro sempre isso, a cidade é orgânica, a cidade é viva. Toda a área de mobilidade urbana, ela se presta para ser um facilitador no ambiente para o cidadão. Então, existem ajustes a serem feitos, nenhuma delas vai ser perfeita, até porque ele se movimenta conforme movimenta a cidade, né? Então, esses ajustes para o bem da população sempre são constantes na área de mobilidade urbana. 15 segundos aqui, secretário. O que o estudo trouxe, o Executivo pode garantir que ele vai ser executado conforme já foi apresentado em audiência pública? O estudo, ele aponta diretrizes. O que vai ser executado é o que vai estar apresentado no processo de licitação e depois todo ele adaptado dentro das regras de contrato, adaptado à necessidade da população. Secretário, muito obrigado pela presença com a gente. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau.